Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do tricolor. Então é isso, separei um trechinho aqui da mídia esportiva repercutindo a vitória do São Paulo. São Paulo que entrou em campo ontem contra o Vitória. São Paulo que entrou em campo com um time misto e garantiu os 3 pontos em cima do Vitória, com gols de William Gomes e Eric. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Dado e recado dado pelo São Paulo também, hein? Poupou o time, mesclou, fez aquela organizada no elenco, não é? Aquele momento que precisa refletir quem está melhor, quem não está tão bem. E o São Paulo mesmo assim bateu vitória por 2-1 e ainda reclama de um gol anulado. É mesmo. Havia um clima de comoção no Morumbi. A arritmia cardíaca que levou Juan Izquierdo ao hospital na última quinta-feira, após ele desabar em campo durante o jogo entre São Paulo e Nacional, fez o clube transformar a dor em mensagem de fé. Força que vem das palavras, lágrimas inevitáveis, como as do amigo e compatriota Michel Araújo. Termina o partido, Michel, por supuesto, angustiado. Quando a partida terminou, o Michel estava angustiado com a situação, disse Luiz Ubeldia, algo que também havia acontecido com ele ontem. E eu disse a ele que a melhor maneira de homenageá-lo é render um tributo ao futebol, porque para nós o futebol é algo importante e para o Izquierdo também. Importante y para Izquierdo también. Nuestro grupo es muy sensible a situaciones. Por supuesto que o nosso grupo é muito sensível a esta situação. A situação te machuca, disse o técnico Luiz Ubeldia, porque esse jogador é muito jovem e é um de nós. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, ou mesmo com qualquer um que está ao nosso redor. É um de nós, e le pode passar a qualquer de nós ou a qualquer de los que conozcamos de nuestro entorno. O treinador escalou um time alternativo com apenas 4 titulares, Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Caleri, e também apostou em um garoto revelado na base, que jamais havia começado uma partida no profissional. William Gomes, de apenas 18 anos, mostrou de cara que estava bem à vontade. Na segunda jogada, aos 5 minutos, o primeiro gol pelo clube e o batismo. E depois da partida, a primeira zona mista. Aproveitei a oportunidade, agora seguir trabalhando, nada muda, continuar trabalhando da mesma forma que eu estava trabalhando. E o sentimento, cara, é muito importante, né? Você vive 5 anos lá em Cotia, então, querendo ou não, você cria uma relação muito forte. E quando eu entro para jogar com essa camisa aqui, eu dou 1000% de mim. Quando os jogadores souberam que eu ia começar jogando, eles me apoiaram muito. Eles falaram, não tem essa, se errar a gente vai correr por você, então faz o que você faz no treino e naturalmente vai sair. A bola que entrou com o William beijou a trave na batida cruzada de Ferrarese. E se o Vitória até chegou com Lucas Esteves e Caio Vinícius, não teve forças para equilibrar o duelo contra o tricolor, que completou 10 jogos de invencibilidade no Morumbi. O Leão levou o segundo em uma jogada em que mais da metade do time do São Paulo participou. Lucas, de calcanhar, abriu o caminho para Eric avançar sozinho, atravessar o campo sem ser incomodado, escolher o canto e chutar. Eric partiu de frente, é para bater, ajeitou, bateu no ângulo, golaço! Feliz, né? Voltar a marcar aqui no Morumbi, fruto do meu trabalho, venho todo dia dando o meu melhor. Graças a Deus pude acertar um bom chute ali, fazer o gol. Para comemorar a vitória, descansar aqui. Quarta-feira eu tenho uma decisão aqui no Morumbi. Caleri chegou a fazer o terceiro, com passe de William Gomes, mas teve que interromper a festa porque o VAR flagrou o impedimento milimétrico. Quando o jogo parecia controlado, Eric apareceu novamente.
só que desta vez na área defensiva, onde cometeu pênalti em Lucas Esteves. Alejandro cobrou e trouxe esperança para o Vitória. Aliás, o time de Salvador, que é comandado por Thiago Carpini, que passou rapidamente pelo São Paulo no começo deste ano e, pelo jeito, deixou vários amigos. A sua noite poderia ter terminado melhor, mas a tentativa de gol olímpico de Machado não deu certo. Muito menos a pancada de Janderson, que tentou surpreender Jandrei. A pressão rubro-negra durou até o final, mas o São Paulo resistiu. Sabemos que aqui não era o nosso campeonato, claro que nós viemos para beliscar uma pontuação, né, e melhorar e seguir a nossa retomada dentro da competição, mas é um outro campeonato. Nosso campeonato é domingo em casa contra o Vasco, é um adversário mais próximo dessa briga na parte de baixo da tabela. O Vitória segue sem jamais ter vencido o São Paulo no Morumbi. Tricolor que está 7 pontos atrás do líder Fortaleza e, pelo menos nas palavras de Zubeldia, cada vez mais pronto. Estamos em um ponto bom. Existem coisas que já fazemos bem, há coisas que os jogadores já assimilaram. O grupo está com confiança, estamos ordenados taticamente para se defender. Somos uma equipe que não toma muitos gols. Hoje, por exemplo, poderia terminar 2-0. Eu não me recordo de uma jogada perigosa do adversário. Isso, no futebol brasileiro, é muito difícil. E isso no futebol brasileiro é muito difícil. Porque tem Copa do Brasil nessa semana, quarta-feira contra o Atlético Mineiro, então o Zubeldia está tentando administrar, gerindo fisicamente o seu elenco, mesmo assim manteve uma espinha dorsal, né? Preservando no segundo tempo, quando o resultado não estava lá tão encaminhado assim, mas já estava vencendo a partida. Mas ele começa com o Arboleda na defesa, com o Lucas Moura no meio, com o Calleri na frente, e claro, vai testando também algumas opções, já que o Ferreirinha machucou, já que ele está com grande dificuldade ali na abertura de meio campo, né? Então ele vai testando. E, cara, estou gostando cada vez mais desse Marcos Antônio, hein? Cada vez mais desse jogador. Eu sei que ele não faz necessariamente a função de primeiro, que talvez seja a maior carência do São Paulo, né? Hoje está jogando o Luiz Gustavo, acho que está cumprindo bem. E o Bobadilla, né, é um cara que não está afirmado ainda, fez gol no último jogo, até acho que fez uma boa partida, mas em termos de regularidade ele ainda está deixando a desejar. E o Marcos Antônio está cada vez mais pedindo passagem. Eu acho que daqui a pouco esse meio campo aí com Luiz Gustavo e Marcos Antônio me agrada bastante. Mas vamos lá, ele preservou até o goleiro Rafael, colocou o Jandrei, Ferrarese de lateral direito. Cara, como é regular o Ferrarese, né? É que o Alan Franco está jogando muita bola, né? Senão o Ferrarese fatalmente seria o parceiro do Arboleda como zagueiro. Mas, cara, se ele está aproveitando a oportunidade como zagueiro, como lateral direito, e jogou bem, tá? Jogou bem. Claro que ele é mais defensivo, mas funcionou. Com o Arboleda e o Sabino entre os zagueiros, e aí você ter a liderança do Arboleda faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Na lateral esquerda, a improvisação também do Michel Araújo, né? Mas um jogador que cai por dentro também, até quase finalizou num momento em que o Lucas Moura partiu pelo centro, né? E tentou dar assistência, ele foi travado ali pelo goleiro Lucas Arcanjo. E aí, como eu já falei, do Marcos Antônio e do Luiz Gustavo no meio, com Lucas Moura centralizado. Cara, o Lucas joga demais, né? O Lucas joga demais. E como funciona, né? Como funciona esse sistema, ele fazendo essa transição da defesa para o ataque. O segundo gol é uma pintura, né? Porque vem uma escapada ali de uma pressão que o Vitória está fazendo na saída de bola do Jandrei, a torcida meio apreensiva ali, daí a bola vem pela direita, Arboleda, Ferrarese, aí a bola chega no Lucas e o Lucas resolve, né? Ele está acossado por alguns jogadores, ele bota a bola no chão e dá de calcanhar e deixa o Eric livre para partir com espaço. Tem ainda a ultrapassagem, mas ele opta pela finalização e não dá para dizer que ele fez errado, né? Isso já no segundo gol. Mas me antecipei aqui, né? Com o Lucas, como eu disse, né, mais centralizado, e aí o Michel Araújo na lateral esquerda, e aí o William Gomes, o Calleri e o Eric. Dessa maneira, o Zubeldia começou o jogo. No segundo tempo, ele foi, né, por exemplo, botando o Galopo na do Luiz Gustavo, botando o Rato na do Lucas Moura, o lateral esquerdo, o Wellington, na do William Gomes, o André Silva na do Calleri, o Henrique, menino de 17 anos, na vaga do Eric também, para dar uma mesclada. O Zubeldia está com um domínio sobre esse elenco do São Paulo que é muito legal de ver, cara. É muito interessante, assim. Ele sabe a hora de mexer, ele sabe a hora de preservar, ele sabe a hora que ele estica um pouco mais a corda, botando titulares. E, cara, dá para dizer que ele está fazendo errado? Ele está em todas as competições, quartas de Libertadores, quartas de Copa do Brasil e quinto colocado no Brasileiro.
E assim, só não está mais porque o São Paulo perdeu alguns pontos bobos, assim, porque poderia estar até um pouco mais acima na tabela, o campeonato está super aberto, Fortaleza é o líder, o Flamengo já voltou aí também, né? Acabou vencendo o seu jogo contra o Bragantino, o Botafogo ficou no empate com o Bahia, o Palmeiras já entrou na competição depois do 5-0 contra o Cuiabá e está todo mundo no bolo, ali tem, claro, né? O São Paulo até tá 7 pontos hoje do líder e o Fortaleza tem um jogo a menos. Mas, cara, 7 pontos, faltando 14, 15 rodadas, não dá para a gente dizer que tem algo definido nesse sentido. Enfim, vamos seguindo aqui. Essa foi a escalação e aí, poxa, o São Paulo começa a definir o jogo com 5 minutos, né? Na verdade, já estava em cima, já estava pressionando, já tinha tido uma finalização do Ferrarese, até que na rebatida ali o William Gomes pega a bola e, cara, que personalidade, né? Porque ele pegou a bola, avançou e de canhota meteu um foguete no ângulo. E aí você vê a comemoração da comissão técnica, todo mundo explodindo no banco, justamente porque, poxa, é um garoto, é uma aposta, ele tem 18 anos, aí você coloca ele no jogo, com 5 minutos o cara já faz um gol e um golaço. É óbvio que deixa todo mundo feliz, né? William Gomes, que aos pouquinhos vai recebendo mais oportunidades. Eu já tinha visto esse moleque jogar, ele tem ótimos recursos. E, cara, diante das dificuldades, né, o Ferreirinha machucou, como a gente falou, né, então daqui a pouco ele pode receber mais oportunidades. O outro é o Eric, né, que a gente sabe que tem também essa capacidade de cair pelos lados, de cortar para dentro, de finalizar. E aí já falei aqui da jogada do Lucas, né, mas, cara, a finalização dele é qualquer nota, né, ele chega na frente da área, escolhe o ângulo e mete de chapa, assim, em curva, não tinha como pegar. 2-0, São Paulo mandando no jogo, podendo até construir mais, o Vitória chegou uma ou outra vez, assim, mas nada que assustasse, e aí vem o segundo tempo, e aí claro que muda um pouco o cenário. O Vitória não se abate, o Vitória vai para tentar diminuir a parada, fica um jogo meio que lá e cá, com 5 minutos já tem o gol do Calleri, que ele estava impedido por milímetros ali, né, na linha traçada, num outro cruzamento do William Gomes, o Calleri estaria fazendo 3-0, e ali seria outro jogo, com certeza, mas aí o gol é anulado, vejam como 2-0 não parece, mas é resultado perigoso, né? O gol do Calleri é anulado, e aí com 16 minutos só do segundo tempo tem o pênalti em cima do Lucas Esteves. Questionável, né? Porque o Wilton Pereira Sampaio dá no campo e aí dá uma sensação de que o Eric vai tentar chegar na bola e aí a gente não sabe se ele derruba o jogador antes ou se ele chega na bola antes. O VAR poderia chamar só se ele tivesse convicção de que o Eric pegou na bola. Se ele pega junto o Lucas Esteves, é pênalti no campo e aí é interpretativo, tem que respeitar a decisão de campo. O Alejandro vai para a bola, cobra, converte. E aí fica perigoso, porque aí naquele momento o Zubeldia precisava mexer no time. E aí ele tira Calleri, tira Lucas, mesmo que ele tenha botado ali o Wellington Rato, que está super adaptado, o São Paulo dá uma baixada na guarda e o Vitória vai para cima para tentar buscar o empate. E aí começou a ficar perigoso, porque aí o Vitória começou a rondar a área, o Jandrei fez uma outra defesa, a bola meio que passava perto, e ali para acontecer qualquer golzinho desviado ali né, é um abraço, né? E aí realmente deixaria com que o São Paulo perdesse pontos importantes. Mas segurou até o final e uma vitória fundamental. Porque, cara, quando você preserva jogadores, pensando nas Copas, está avançando nas Copas, mas não descuida do brasileiro, continua pontuando no brasileiro, isso é a receita do sucesso. Então, eu posso chegar aqui e dizer que, poxa, o Zubeldia ele arriscou, né, cara? Pô, ficou no 2-1 com o Vitória, perigoso, tomou uns sustinhos no segundo tempo e tal, será que não dava pena? Não adianta falar isso agora, porque a estratégia deu certo. Então eu prefiro entender que o Zubeldia fez aquilo que precisava fazer, venceu a partida por 2-1 e deixou o São Paulo na parte de cima da tabela, quinto colocado num G6, porque assim, se der errado nas Copas, você tem ali como brigar num sprint final por uma vaga de Libertadores via Brasileiro, ou quem sabe até o título, dependendo das circunstâncias, dependendo de como estará a vida do tricolor paulista ali no Brasileirão. Vocês gostaram da atuação? Eu achei que o São Paulo resolveu o jogo muito cedo, poderia ter tido até mais tranquilidade, não fosse a segunda etapa, mas também entendo que, poxa, quarta-feira é um jogo fundamental contra o Atlético Mineiro, em que o São Paulo precisa fazer o resultado, né, na sua casa e para depois levar a vantagem para Belo Horizonte e aí chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, São Paulo que é o atual campeão. A nota triste, né, fica por conta do Juan Esquerdo, jogador do Nacional. Os últimos boletins médicos eles não são satisfatórios, né? Pelo contrário, indica uma piora.
Então, o São Paulo homenageou, o Michel Araújo chorou na saída do campo, ele que é uruguaio, e que esteve durante a semana visitando o jogador junto do Jonathan Calleri. A família do jogador foi chamada. A gente continua torcendo, né, para que ele se recupere. É muito difícil, mas, enfim, uma tragédia, assim, né, algo muito triste que está acontecendo. Um jogador que teve uma parada cardíaca, né, jogando futebol, e está internado no Albert Einstein, e a gente espera que torcer pelo milagre, né, para que ele se recupere. E, enfim, né, a gente nunca gosta de dar esse tipo de notícia relacionada ao futebol. Vamos aguardar. É o que ficou aí de triste em relação a esse jogo. O São Paulo não está medindo esforço aí para ajudar a família do jogador também, até onde eu sei. E vamos ver o que acontece aí. Torcida tricolor, São Paulo que entra em campo com um time alternativo e garante os 3 pontos dentro de casa. Com isso, São Paulo cola no G4 e fica mais perto do líder, que tem 7 pontos de diferença aí do tricolor. O tricolor que quer ficar ali entre os primeiros para no finalzinho dar um gás, dependendo das outras competições, dar um gás e, se possível, ser campeão também do Brasileirão. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e até a próxima.